Fala, rapaziada! E aí, como vocês estão? Tranquilos? Saca só hoje, hein? Tô num cenário especial. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Alguns já conhecem aqui, muitos não conhecem, ó. Aqui é a plataforma internacional, daquele cara ali, ó. Ó, quem conhece? E hoje, mais um episódio do Condonecta. Deixa eu mandar aqui os convites. Tô mandando os convites aqui, pessoal. Voltou. Fala, meu irmão. Freitas. Como é que tá? Tô mandando os convites aqui, hein? Faz o favor aí. Manda os convites aí. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai aquecendo, hein? E aí, Maurício? Tranquilo? Como é que tá? E aí? Tranquilo? Troca lá. Aqui eu conheço gente, o pessoal passa, eu vou cumprimentando todo mundo. Oi, Jânia, tudo bem? Como tá? Fala, Robson, beleza? Conseguiu, irmão? Pô, te falei que ia dar bom, cara. Pô, isso aí é um caso. Cara, ela provavelmente aí num estudo básico aí ela vai ter. Jefferson, meu irmão. Daqui a pouco tô aí. Ah, fala isso não, cara. Fala de política aqui dentro não. Já tô em um local que atrai política. Ó, nosso convidado hoje é o Dr. Pedro Barbosa, um grande advogado, sócio da Carpá Advogado, é lá do Rio. Ó, já tá aí. A gente estava para fazer essa live aí tem um mês. No primeiro eu tava no ônibus vindo para cá, tive atraso no ônibus, não consegui entregar. Fala, meu amigo. Fala, Rômulo, como vai, meu amigo? Tudo bom? Tudo bom, cara? Tudo tranquilo, Tá na paz? tudo Cara, eu certo? tava falando aqui com o pessoal. Hoje eu tô em São Paulo, né? Tô aqui na plataforma, aqui é Alphaville, né? E na primeira vez que a gente estava para fazer a live, a gente não conseguiu entregar devido à viagem, né? Tava no ônibus, tive problema de atraso, perdi ônibus. Uma doideira, a gente não conseguiu, mas hoje conseguimos, né? Estamos aqui e quero te agradecer aí por sempre se manter disponível, inclusive para a gente poder remarcar para agora, né? Muito obrigado e quero deixar aqui a casa é sua, a porta aberta, você poder já falar à vontade, a live vai ficar salva para quem não te conhecer, você poder se apresentar. Muito obrigado já, cara, pela disponibilidade. Imagina, Rômulo, eu que te agradeço pelo convite, meu amigo. Tô vendo que a Condonec tá bombando, várias entrevistas interessantes.
E é um prazer, uma honra estar aqui contigo, meu amigo. Espero que eu possa ajudar o nosso público condominial a tirar dúvidas sobre o setor condominial, entender um pouquinho da legislação, como é que está evoluindo. Enfim, estou aqui para ajudar. Então, obrigado pelo convite mesmo, meu amigo. Conta sempre comigo. Nada, eu que agradeço. Eu tenho certeza que você vai atender muito bem qualquer demanda, qualquer aula que eu já pude ver sua palestra, sempre foi muito conhecimento. Você sempre entrega isso com riqueza, né? Riqueza de detalhes. Inclusive, você tem aquele caso que eu quero que você compartilhe aqui, né? Da responsabilidade de síndico em apertei errado aqui. E até observar os detalhes, né, é sempre importante. E eu quero realmente já te agradecer a sua carreira, como que você teve a entrada no mundo, né, esse começo, essa especialidade no mercado condominial. Como é que começou a sua carreira também na jurídica? Legal. Travou um pouquinho, mas está me ouvindo bem agora? Tô. Travou um pouquinho. É o que eu apertei errado aqui. Ah, Mas tranquilo. tá. Bom, eu vou falar um pouquinho então sobre como que eu cheguei nesse mundo, tá? Sim, Bom, sim. vamos lá. Cara, eu sou advogado desde 2011, tá? Me formei pela Fundação Getúlio do Estado do Rio de Janeiro. E eu sempre advoguei na área civil. Na verdade, eu fui fazer a Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro quando eu me formei, que é um curso voltado para concurso público, voltado para concurso público para magistratura, ou seja, para virar juiz. Mas a minha intenção, na época, era virar defensor público. Eu estagiei na defesa de família há muito tempo, queria ser defensor público, defender os assistidos, né? Sempre foi algo que me impressionava muito. E aí, em determinado momento, em 2013, eu tive a oportunidade de abrir meu primeiro escritório, junto com minha sócia, e a gente abriu o escritório e eu comecei a atuar na civil em geral. No começo de carreira, eu acabava a tirar um pouco para tudo que é lado, né, Romulo? Que surgia, pegava causa de família, causa previdenciária, criminal, tudo que ia aparecendo. E aí, em determinado momento, eu percebi que me faltava foco. Eu acho que para qualquer profissional que está começando, até se tiver algum advogado começando, ele já deixa essa dica, procura um foco, procura um nicho, né? Se especializa num nicho, porque assim fica muito mais fácil você primeiro virar referência naquela área, entender melhor o teu mercado. Quando você começa a tirar para tudo que é lado, cada causa nova que vem, cada cliente novo que vem, você tem que parar tudo para pesquisar aquilo a fundo, entender o que está acontecendo, para depois você começar a atuar. Quando você é especialista na área, qualquer causa nova, qualquer cliente novo, você sabe exatamente de vezes. Então você é especialista, você é referência. Então a coisa flui muito melhor. O teu atendimento é melhor, você passa mais segurança também. Então, Romulo, em 2015, eu atendi meu primeiro condomínio. Um condomínio que tinha 3 apartamentos e ficava na Ilha do Governador. Nossa. Todo condomínio dá problema, né? O maior ou menor, 3 apartamentos. E era um condomínio que tinha uma cobertura grande e 2 apartamentos menores embaixo. E o síndico me procurou, porque olha só isso. Eles tinham uma antena da Nextel em cima do condomínio, então o condomínio tinha uma renda mensal de uns 5 mil reais. Isso lá em 2015. Nossa. E mesmo com essa renda, a renda cobria todas as despesas do condomínio e sobrava dinheiro. Era o condomínio que dava lucro. Deve ser o único condomínio que dá lucro no Brasil. E mesmo tendo lucro, cara, os caras tinham dificuldade. O síndico foi notificado pelas outras 2 unidades porque ele não estava prestando contas da maneira correta. Então, ele recebia o dinheiro, né, da Nextel, aí ele fazia obras no condomínio, mas os outros condomínios reclamavam que ele não tinha nota fiscal, ou que ele contratava uma empresa sem fazer um processo seletivo adequado. E aí notificaram, eu fui até lá para ajudar ele a prestar essas contas, a resolver o problema, a apaziguar o condomínio. Então, por menor que seja, mais que ele ganhe dinheiro, tenha lucro, dá problema. E foi aí que eu percebi, Romulo. Fala, diga. Foi curioso, né? Você é um condomínio, a gente
condomínio, a gente imagina, poxa, um condomínio com pelo menos 30, alguns 12 unidades, 30, 100 unidades. Você pegou um condomínio com 3 unidades e que tinha problema ainda, né? E um problema até de para algumas pessoas. A gente vê esse problema bem latente, né? Bem nítido nos condomínios grandes, mas um condomínio mínimo com problema de um tamanho às vezes grande, né? Porque o pessoal, eu acredito que não conhecia, né? Da responsabilidade. Exato. É o que eu falo. O síndico, muitas vezes, ele não conhece a legislação, ele não sabe das obrigações dele, ainda mais o síndico morador. Então, acaba que o síndico se envolve nesse tipo de problema, às vezes, por desconhecimento. Não tem problema. O fato é que, mesmo às vezes, um condomínio pequenininho desse precisa de uma ajuda jurídica também, e acontecem problemas. Então, e aí foi lá que eu percebi, Romulo, que esse era um mercado que, primeiro, é um mercado gigantesco. Só no estado do Rio de Janeiro que existam mais de 30 mil condomínios, né? É um mercado que pareceu mal assessorado. Para você ter uma noção, Romulo, na faculdade, nenhum advogado estuda direito condominial, né? Mal estuda direito imobiliário. Às vezes é uma matéria letiva, né? Nem é uma matéria obrigatória. Então, o advogado estuda por alto direito imobiliário. E aí, você é chamado para um condomínio, você não sabe de qual é a legislação específica daquele condomínio, o mundo do direito condominial. Então, eu fui me aprimorando no curso de direito condominial, Você já e condominial, então é algo que o advogado não vê praticamente durante a formação dele. Então, eu falei, é um mercado que é um nicho muito específico, séria profissional. A gente sabe que é um mercado que falta profissionalismo. Eu fico até muito feliz que hoje existam profissionais como você, que se especializam, que correm atrás de conhecimento, que correm atrás de... Porque isso faz toda a diferença. Um especialista que entende de gestão, isso aí faz realmente uma diferença no condomínio. Não, realmente você tocou num ponto crucial, né? 2 pontos, né? Um que eu queria comentar é até um agradecimento, né? Você comentou lá no comecinho, né, sobre o programa, o Condonecta, que vem crescendo bastante. E isso se deu quando eu foquei nessa área, né? Quando eu foquei realmente no programa, quando eu foquei na comunicação, e isso realmente abre as portas e faz você crescer, faz você evoluir com até uma velocidade muito maior, né? E você mesmo, né? Você mesmo com a sua carreira, 2015 é uma carreira, às vezes, né? Para advocacia é uma carreira breve, né? Uma carreira jovem. A gente vê aí advogados com 30, 40 anos de experiência, de carreira, você com uma carreira de 8 anos, né? Nessa área, nesse nicho. Nessa área, né? E nesses 8 anos que você tem, desde que você pegou o seu primeiro condomínio, você já você já teve um crescimento tão grande, né? Realmente algo bem elevado, né? Você hoje é sócio de um grande escritório, né? Um escritório de tamanho nacional. Você é representante dele aí no Rio. E como que foi para você esse crescimento, desde o seu primeiro condomínio até hoje, né? Até hoje na Carpá? Como é que foi esse seu crescimento de carreira? Como que você vê isso? Legal, boa pergunta, Romulo. Romulo, depois que eu achei o meu nicho, minha área de atuação, eu comecei a focar nisso, prospectar condomínios, clientes e tudo. E no começo, quando a gente é um escritório pequeno, é muito difícil, né? Você não tem muito nome na área, não se conhece o mercado. Então a gente foi crescendo muito aos pouquinhos. Por volta de 2018, eu e meu sócio, Eduardo Guido, nós atendíamos cerca de
5 condomínios mensais, mais alguns condomínios de cobrança, algumas coisas pontuais. E aí, lá, a gente pensou o seguinte, poxa, quem são os advogados que são os maiores da área condominial? Quem é o nosso guru, quem abriu essa área, quem é o especialista nessa área? E aí a gente já conhecia, através até do site Síndico.net, que você deve conhecer, o escritório Carpati, o Rodrigo Carpati, nosso sócio majoritário. Ele é colunista lá, integral do Síndico.net. E ele, enfim, já era uma pessoa que era uma referência na área da entrevista na Globo, SBT, muito reconhecido, super especialista. E aí a gente falou, olha, vamos entrar em contato com o escritório Carpati, vamos conhecer, né? Eu descobri na época que o escritório Carpati tinha sede lá em São Paulo, tinha filiais em vários estados brasileiros, parcerias em vários estados, e no Rio de Janeiro não tinha nada. Segundo o maior estado do Brasil, segundo o maior mercado condominial do Brasil, o escritório Carpati não tinha ainda uma representação. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o Dr. Rodrigo Carpati pelo Instagram, tá? Eu mandei um direct para ele pelo Instagram, falando, olha, eu sou advogado aqui no Rio de Janeiro, eu atuo na área condominial, vi que vocês não têm ainda uma atuação aqui no Rio, dá para fazer uma parceria? E aí eu achei que ele nunca ia me responder, né? Ele já tinha, sei lá, 15 mil seguidores, uma fama grande, mas, por sorte, ele me respondeu, cerca de 2 dias depois, e falou, olha, tá aqui o telefone da minha gerente do setor de expansão, liga para ela, vem fazer uma reunião aqui em São Paulo. Marquei uma reunião, fui para São Paulo, cheguei lá, aí fui super bem recebido por ele, pela hoje nossa sócia também, Débora, e daí começou uma parceria, em 2019 a gente firmou uma parceria, de fato, com contrato escrito, com metas, etc. E ela ia durar 1 ano, no fim desse ano, se desse certo, se a gente cumprisse as metas, né, e desse certo esse namoro ali, eles poderiam chamar o nosso escritório para virar sócio, para abrir uma filial aqui do Rio. Se desse errado, cada um ia para o seu lado, dividia os clientes e ficava tudo certo. No fim na verdade, em menos de 1 ano, em coisas de 6 meses, 7 meses, a parceria deu tão certo, a gente estava crescendo tanto e tendo uma relação tão boa, que eles viraram e falaram, poxa, foi em janeiro de 2020, viraram para a gente e falaram, olha, a gente quer chamar vocês para virarem a filial do escritório. A gente pensou bastante, saímos do nosso escritório, montamos a filial do escritório Carpati. Desde então a gente só cresce. No ano passado fomos reconhecidos a maior filial, a filial com maior faturamento do Brasil, de todas as filiais do escritório Carpati. Então a gente está... Essa é a trajetória. Cara, que história, né? A gente pensa que para você conseguir alcançar algo grande, você precisa, às vezes, de muito tempo, não, né? Quando você está determinado para alguma coisa, quando você está em foco, você está buscando crescer, aprender, né? Também você, imagina o quanto você aprendeu estando lá com o Dr. Rodrigo. E eu acho curioso porque ele responde mesmo, ele me respondeu já. Eu mandei a mensagem para ele, ele já me respondeu, ele responde mesmo, ele é muito simpático. Pô, ele é que doutor, a gente pensa, nossa, Rodrigo Carpati é um cara, não, ele tá lá, ele responde e é até uma honra, eu tenho uma foto com ele, mas é até uma honra eu poder conversar. Você pôde me ajudar, né, a ter um laço maior com ele, eu chamei ele para vir participar do Condonecta e o convite está aí. Então fica aí, assiste, o convite está de pé ainda. Mas é muito legal mesmo essa sua ascensão, né, na carreira, né? E até o Dr. Marco Ferrão está aí. Deixa eu agradecer o pessoal que está entrando, né? Laila, beijo, Laila, o Davi, meu grande amigo Davi, Simone, a Carol Andrade, obrigado aí, pessoal que está entrando. Dr. Michael, Fernanda Silveira, Carrie, pessoal vem estando junto aí, obrigado a todo mundo aí que está aí acompanhando. E, Pedro, você depois desse seu crescimento se tornou sócio lá da Carpati, né, do Dr. Carpati, e ultimamente eu tenho visto você, né, dando muitas palestras, né, vem sido bem requisitado. Dar palestra para você sempre foi uma meta
ou foi algo que aconteceu devido ao seu crescimento na carreira? Legal, interessante a pergunta, Romulo. Romulo, eu sempre gostei de falar em público. É algo que é o maior medo das pessoas, né? Dizem que as pessoas têm mais medo de falar da morte. Mas eu sempre gostei. Acho que todo advogado gosta um pouco de falar em público, né? Mas é uma coisa que desde a faculdade eu sentia uma tranquilidade, gostava. E eu sempre quis dar aula. Então sempre foi uma paixão minha. E aí, quando surgiu a primeira oportunidade, uma palestra, eu falei, poxa, eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que eu vou me dar bem nisso, acho que eu vou performar. E eu tenho conteúdo para trazer para as pessoas. Então, eu falei, olha, eu acho que esse é um bom caminho, vamos testar. E aí eu dei a primeira palestra, funcionou super bem. E aí eu fui crescendo e fui sendo convidado para dar outras palestras. Eu acho que o importante é o seguinte, muita gente, muito advogado também em começo de carreira, tem medo, ele vai dar uma palestra, será que vai ter público? Será que vai ter gente? Será que vai ser legal? Será que eu vou falar bem? Olha, tem que se entregar, né? Tem que tentar. Acho que Isso eu tenho uma pessoa que fala, olha, entrega para o universo, né? Você tem que testar, você tem que pedir, você tem que querer, né? Então, quando eu falei, olha, eu quero isso, comecei a me expor a isso, comecei a ser convidado, foi dando certo e fui sendo cada vez mais convidado para palestras maiores. No final do ano passado, dei palestra lá no Expo Síndico da APSA, no Copacabana Palace. Poxa, tinham mais de 2.000 síndicos naquele evento lá, e foi uma super palestra, super legal. Eu estava lá. Pô, eu sei. Muito legal. Para mim foi o ápice assim, das palestras que eu podia dar. Então, eu sinto que eu galguei, né? Fui conquistando isso. Tudo começa com, cara, você fazer a tua primeira. Acho que o advogado tem que testar. E hoje em dia, cara, com a tecnologia que a gente tem, tudo é possível. Não custa nada para um advogado. Vai e faz uma palestra online. Divulga no próprio Instagram. Vamos fazer uma palestra online. Quem quiser aparece. Aí no primeiro vão aparecer 2, 3 pessoas. Daqui a pouco vão aparecer outras pessoas. Daqui a pouco, se o conteúdo for bom, as pessoas vão divulgar, vão falar de você, você vai ser convidado para outras coisas. Então, você tem que testar, se entregar e as coisas vão acontecendo. Então, é isso. A gente tem que tentar e dar tudo certo. Não, isso eu concordo bastante, porque quando eu comecei a fazer lives aqui, eu lembro que teve uma live que eu fiz que não tinha ninguém. Tava falando eu para eu mesmo. E aí eu, caramba, eu tô fazendo live para eu mesmo, cara. Tem ninguém aqui. Aí eu, não, vamos fazer, vamos persistir. Aí depois veio uma que tinha 5, tem outra que chegou a 10. Já fiz uma live que já tinha 30, né, pessoas aqui montando. Aí eu, poxa, 30 pessoas, legal. Hoje eu tô vendo aí tanta gente entrando. A Estela, boa tarde, obrigado, Estela, tá aí. Lucas, pô, tanta gente entrando aí, Pierre, obrigado a todo mundo. E são pessoas que me fazem estar mais visível, né? E eu já é um profissional já com nome, uma posição, com uma postura. Então, para mim, já mostra uma honra, né? Não só uma honra, mas também um resultado, né? É um resultado que eu estou sendo visto, né? E isso começou de algo pequeno, né? Começou, não é que eu me tornei melhor do que ninguém, não. Eu aprendo com todo mundo aqui, né? Mas realmente é algo que faz. Então, realmente aí a melhor dica que a gente pode deixar aqui também, né? A pessoa faz, entrega, não ter medo, fala. Eu também sempre fui comunicativo, desde criança, mas aí com a vida a gente vai aprendendo, a gente vai ficando quieto, mas aí de repente, quando eu comecei a fazer a live, voltou. Aí eu vi, poxa, tá como um dom, que eu, claro, venho estudando e tudo mais, né, postura, oratória e tudo mais, postura, mas é algo meu, tá em mim já falar, né, me comunicar, me conectar com pessoas, e graças a Deus está dando resultado, né? Eu gostei muito da tua proposta, porque você tem uma proposta
de jornalismo, né, dentro do mundo. Entrevistar os players do mercado, de conhecer quem está no mercado condominial. E isso é algo que eu não vejo ninguém fazendo. Então, isso tem um mega potencial. Você conhecer todos os fornecedores do mercado, qual a visão de cada um, o que cada um tem a agregar, novidades, né, do setor de cada um. Eu vejo você entrevistando gente, tudo que é nicho dentro da área de condomínios, né? Então, essa tua proposta, eu acho genial, acho mega empreendedora, cara, e eu tenho certeza que vai dar certo. Então, tá no caminho certinho. Obrigado. Eu também te mandei, né? Falei que eu falei do Condonecta Business, né? Quero até trazer aqui. Eu lancei tem menos de uma semana, né? Eu já tenho 18 empresas lá dentro, sabe? Que a proposta é criar um network, criar essa parceria entre empresas do ramo condominial, né? Isso que a gente atende condomínio, parcerias para que facilitem a entrada em condomínio. A gente sabe da dificuldade que é a gente ter entrada em condomínio. E muitas vezes a gente precisa de um serviço parceiro para poder ter a nossa entrada. Eu tenho um amigo que entrou aí, Davi, porque ele se tornou um irmão para mim. Ele faz assessoria esportiva para condomínio. E, poxa, o que uma assessoria esportiva às vezes precisa para entrar num condomínio? Precisa de um serviço, por exemplo, da Carry, que entrou aí também, que é uma garantidora, precisa de receita. Então, o condomínio com uma receita boa garante um outro serviço lá dentro. Então, poder conectar essas diferentes empresas para que elas juntas consigam crescer e melhorar a vida das pessoas, né? Então, até isso veio proporcionado através e foi uma ideia que veio a partir dos programas. Eu comecei a ter muito contato. O que eu posso fazer aqui? Né? Uma visão empreendedora. Vou começar a conectar as pessoas. Comecei a conectar, agora vamos alavancar isso. Aí lançou a pegada do Condonecta Business, né? E graças a Deus é algo também, potencial, algo para crescer, né? E com certeza vai dar certo porque é feito de coração, né? Não é feito para mim, é feito para as pessoas que estão lá mesmo crescerem. Exato. O Ron, e é o que eu falei, eu acho que é muito legal fornecedores sérios da área de condomínios, né? Pessoas profissionais, porque é uma área que demanda isso, tem uma carência muito grande disso. Eu vi até alguns dias, Estela Pinheiro, uma grande arquiteta que trabalha muito com condomínios, Gilson Lopes já foi síndico também, enfim, a gente tem aqui grandes profissionais e pessoas sérias nessa área, cara, fazem toda a diferença, porque o condomínio, historicamente, tem uma fama muito ruim, essa que é a verdade, de falta de profissionalismo, de dificuldade. E a gente tem que profissionalizar essa área, isso é bom para todo o mercado, cara. É bom para todos os condôminos, é bom para os síndicos profissionais, é bom para os advogados, é bom para arquitetos, é bom para todo mundo, porque você cria um ambiente adequado para trabalhar. Ter síndicos profissionais, por exemplo, eu acho que esse movimento dos síndicos profissionais, como você, eu acho genial, porque são pessoas que fazem a gestão adequada. O condomínio é uma divisão de dinheiro, né, de patrimônio, de, às vezes, centenas de pessoas. Então, você não fazer uma gestão adequada desse patrimônio é muito grave. Permitir que esse patrimônio se perca, né, se desvalorize, isso é extremamente grave. Então, um síndico profissional, uma pessoa que sabe gerir, que tem experiência com isso, que foca nisso, e mais. O síndico, para mim, ele é que nem um prefeito, né? Ele tem que gerir ali uma cidade, um mundo. Ele tem que gerir ali vários secretários, né? Ele tem os conselheiros dele, ele tem, às vezes, uma comissão, ele tem uma comissão de obras, ele tem que gerir fornecedores. Então, às vezes, tem 20, 30 fornecedores no condomínio. Então, poucas pessoas têm essa experiência de gestão. Quantas pessoas na vida geriram patrimônio, às vezes, de R$200 mil mensais, como gira um condomínio, R$1 milhão mensais? Quantas pessoas já geriram 30 fornecedores diferentes, 30 contratos que podem dar problema? Então, ter um síndico profissional sério faz toda a diferença nesse mercado. Então, até admiro você por isso também, você é síndico profissional, está nesse caminho. Isso é algo que eu acho que vai mudar a cara do mercado condominial daqui para frente, sem dúvida nenhuma. Exatamente. E toda essa conexão, né? É realmente uma conexão, até porque não o síndico,
principalmente profissional, ele pode pensar também numa questão de mercado, né? Porque a gente não vai depreciar ainda mais para ter trabalho. Pelo contrário, a gente vai ter trabalho condições melhores, um trabalho mais, podemos dizer, mais profissional, se a gente tiver uma comunidade melhor, né? E aí a gente trata de uma comunidade boa. Às vezes ainda tem gente que pensa, não, quanto mais problema, melhor, né? Não, o que é isso? Quanto menos problema, às vezes um trabalho melhor. Você pode focar naquilo que realmente que muda, né? De trazer novas ideias, de trazer... Não fica aquela rotina de problemas, né? Eu sou muito fã do empreendedorismo, cara, dessa veia empresarial. Eu acho que o Brasil precisa muito disso. O Brasil tem uma veia empresarial muito legal, mas o nosso mercado não. Eu vi até, entrou aqui também o João Paulo Fernandes, que é um cliente nosso, empresário, mega empresário. Essa visão está na veia, né? E isso faz com que a pessoa inove, crie projetos interessantes, desenvolva, crie empregos, né? Desenvolva a economia, pague tributos, então é importante para o Estado como um todo. Então, a gente ter esses profissionais que inovem também é muito legal. Como você faz, por exemplo, entrevistando pessoas, juntando agregadores, e tendo ideias, né? Ideia de gestão, vamos melhorar a gestão do condomínio. Como é que a gente consegue melhorar a gestão para reduzir a cota condominial, economizar, eventualmente colocar, sei lá, uma portaria eletrônica para modernizar o condomínio? Como é que a gente faz uma segurança melhor? Tem empresas hoje em dia que fazem segurança de perímetro, e você consegue reduzir, às vezes, até custo ali, do condomínio com segurança, só colocando uma câmera no perímetro, juntando todos os condomínios. Então, tudo isso vem do quê? Dessa visão empresarial da gestão condominial. Tá? Eu acho que não tem uma visão amadora dentro do condomínio. O futuro é empresarial, o futuro é essa veia diferenciada, essa visão como um mercado, inclusive. A gente tem que ver o condomínio como um mercado a ser desenvolvido, a ser profissionalizado. Então, acho que isso é muito importante. Exato. Eu também vejo uma questão deixar essa questão de panela, né? Condomínio, às vezes, tem muita panela. Você não conecta com outros fornecedores porque você já tem o seu. Sendo que eu vejo que é importante você conhecer novos trabalhos, né? Porque novos trabalhos, novos fornecedores vão alimentar a sua carteira de conhecimento também. Uma administradora que está crescendo muito, que a gente conhece, já pode estar, da XCOM, a administradora que está vindo agora, que está crescendo bastante, mas tem uma pegada muito legal, né? A gente conhece. Até boa tarde, pessoal. Boa tarde aí a todo mundo, obrigado. Guilherme Novaes que entrou aí. Odaí, meu grande amigo Odaí, obrigado. Então, poxa, a gente ter uma gestão de pessoas, conectar com essas pessoas para melhorar a gestão, a nossa vida, né? E você pode comentar a respeito disso, né? Ter uma gestão profissional de pessoas também, né? Realmente como uma empresa. A gente sabe que o condomínio não é uma pessoa despersonalizada, né? Tem um CNPJ, mas na empresa, mas a gestão tem que funcionar assim, né? Tem que funcionar dessa pegada, porque é nessa pegada que você traz melhorias. E aí você gera vários cases de sucesso, não só para você, mas para aquelas famílias que estão ali, né? A gente trata de família, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, eu conheço a doutora Silvânia aí da XCOM também, eu sei que ela tem essa pegada também que está crescendo. É uma questão de tecnologia também, né? A gente trazer tecnologia para dentro do condomínio. A administração focada em bons sistemas, focada em, às vezes, pensar uma assembleia virtual, é algo que durante a pandemia a gente viu muito. Até agora caiu um pouco. O que acontece? Uma assembleia virtual, por exemplo, usando tecnologia adequada, você consegue fazer com que pessoas participem da assembleia de outro país. O cara está lá na França, está fazendo uma assembleia de condomínio aqui no Rio de Janeiro. O cara que nunca participou de uma assembleia, porque ele quer ficar em casa, consegue entrar da casa dele, às 8 da noite,
terminou de jantar, consegue entrar na Assembleia, fazer de casa, com tranquilidade, participar, votar, exercer a democracia ali, né? Votar nas deliberações do condomínio dele, melhorar o patrimônio dele, e tudo isso graças à tecnologia. Então, eu sou muito adepto, Rômulo, da tecnologia dentro dos condomínios também, desse desenvolvimento da tecnologia dentro dos condomínios, do uso da tecnologia, da gestão focada nisso, porque o condomínio tem que ser para frente, tem que ser para o futuro. Eu sei que muita gente às vezes tem uma resistência, né? Mas vai fazer uma assembleia virtual, nem todo mundo consegue entrar e tudo. E sim, durante a pandemia, a gente tem condomínios em Copacabana, por exemplo, que tem muitas pessoas mais idosas. Olha, alguns desses até hoje só fazem assembleia virtual. E todas as pessoas idosas conseguem comparecer e adoram. E ficam felizes da vida. Porque elas participam, conseguem ali ter ordem. Com uma assembleia virtual, você consegue controlar muito mais, você consegue dar tempo da pessoa falar, aí a pessoa desmuta na hora de falar, tem aquela confusão de todo mundo falando ao mesmo tempo, você consegue contar os votos da maneira adequada. Então, essa tecnologia faz toda a diferença também. Eu não sei, você é adepto de assembleia virtual ou não? O que você acha? Sou. Eu acredito que é realmente uma facilidade, né? É uma facilidade porque você consegue expor opiniões em um ambiente mais propício, né? Um ambiente não muito agressivo, mesmo sendo de uma assembleia, você consegue manter um ambiente mais ameno e você consegue transpor aquilo que você tem de qualidade para você levar. Porque você consegue apresentar ali na Assembleia, por exemplo, como síndico, poxa, eu consigo compartilhar uma tela, compartilhando uma tela que eu mostro um projeto. Olha só, o projeto vai acontecer aqui, ó, a gente vem com os orçamentos que compõem aquele projeto. É muito mais fácil para uma pessoa vislumbrar, né? Porque às vezes você está naquele ambiente apertado, presencial. As pessoas estão com o ânimo elevado. E as pessoas que estão ali, às vezes o condomínio não tem como botar um projetor ou fazer uma apresentação mais adequada. Já no computador você consegue compartilhar tudo, né? Eu até ia te perguntar sobre isso. Aí a nossa amiga te elogiou aí da Xcom, né? O advogado de gabarito elevado, excelência nas atividades. O Odaí comentou aí que panelas limitam o seu conhecimento, suas conexões, sua evolução como profissional. Perfeito. E até eu queria te perguntar sobre o seu papel, né? Eu sei que você é muito adepto, né, à tecnologia, a fazer reuniões online, né? Não só, até porque a gente veio se conhecer melhor num evento de network, né? E aí, como é que você faz essas reuniões, assembleias, de uma forma online? Como que você vê a diferença de você poder falar e transpor as ideias e até os cuidados necessários para um síndico num condomínio? Legal. Bom, na Assembleia Virtual, sabe o que não acontece, que acontece na Assembleia Presencial? Aquela coisa do síndico estar falando lá na frente e às vezes o cara lá atrás não está escutando, está uma confusão, está uma briga, uma bagunça, não sei o que lá. Está todo mundo ouvindo ali o síndico falar, o presidente da mesa falar, numa tela. Quem quiser falar, levanta a mãozinha virtual, vai na ordem, não tem duas pessoas falando ao mesmo tempo. Se tiver confusão, você muta ali na hora e acabou. Você consegue dar o tempo da pessoa falar direitinho. Então, para mim, a Assembleia Virtual revolucionou as Assembleias. Eu acho que a Assembleia é um órgão, né, extremamente importante no condomínio. É o órgão máximo de decisão do condomínio. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham voz. As pessoas têm que ter voz. Só que as pessoas têm que ter voz de modo ordeiro. Porque uma Assembleia presencial, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, não decide nada. Nada se resolve. E quem ganha prejuízo com isso? Todo mundo. Todo mundo sai prejudicado, né? Porque as pessoas não decidem as coisas da maneira correta, as pessoas tomam decisões ruins, gastam mais dinheiro do que deveriam. A Assembleia Presencial é mais cara também,
porque você tem que, às vezes, alugar cadeira, parar um espaço para isso, levar material de som, etc. Assembleia virtual você consegue fazer ali pelo Zoom, às vezes de graça mesmo, você abre uma reunião ali. Então, é extremamente favorável, extremamente adequada hoje em dia para a nossa realidade. E para o síndico, como você falou, achei genial o que você falou. O síndico quer apresentar um projeto, ele coloca ali, não coloca no slide, lá na frente também, que ninguém vê. Aquela previsão orçamentária com a letra desse tamanho que ninguém está vendo, que é comum. Não, na hora a pessoa coloca ali na hora, todo mundo enxerga, você dá zoom, tira dúvida. Então, eu acho genial, eu acho que veio para ficar. Agora, a legislação, aproveitando essa esteira, criou a Assembleia Permanente também. Né? A Assembleia Permanente que você consegue abrir, aí depois aberto ali até uma próxima sessão, para você decidir uma questão que tem um quórum qualificado, né? Você vai aprovar uma obra mais complicada, você vai mudar uma destinação de uma área do condomínio. Poxa, não vai ter quórum naquela tua primeira assembleia? Você para ela ali, leva para uma outra, coleta os votos, abre uma outra sessão outro dia e continua a coletar os votos ali. Então, é algo que também, se você conjuga uma assembleia permanente com uma assembleia virtual, faz tudo isso de modo virtual, você consegue aprovar tudo hoje em dia no condomínio. Coisa que não era possível, né? 5 anos atrás, 7 anos atrás, você não conseguia aprovar uma convenção nova, aprovar uma obra mais complexa. E o que sempre aconteceu, Romulo, é o seguinte: os condomínios passaram por cima da lei. Vista grossa. Vamos aprovar sem quórum. Vamos aprovar aqui com meia dúzia de pessoas que estão aqui na Assembleia. E vai e cola, vê se cola. É o que sempre aconteceu, né? Vista grossa. Por quê? Porque não tinham ferramentas adequadas para isso. Isso está acabando, né? Então, a gente tem a Assembleia virtual, a gente tem a Assembleia permanente. Então, a gente tem que abraçar. E tudo isso faz parte da profissionalização que a gente falou também. Você, profissional, você se sente muito mais seguro se você aprovar uma obra com um quórum adequado. Não vai ter questionamento depois, você não vai ter prejuízo para o condomínio. Então, para o síndico, eu vejo como extremamente favorável também. Eu queria, a respeito disso, eu até queria fazer uma complementação de uma pergunta. Numa assembleia virtual, eu até queria que você falasse mais sobre esse assunto específico. Numa assembleia virtual é muito mais fácil você ter também a presença da administradora e do seu jurídico, né? Ali que você consegue pôr todos os detalhes, todos os cuidados. E eu vejo que, até por causa disso que você comentou aí, da bagunça que era a prova sem quórum, faz uma cartinha, passa para todo mundo, vai, aprova isso aí, assina e vai embora. Você pode pôr, né, num ambiente virtual, com mais cuidado, a responsabilidade do presidente da mesa, né, do secretário, porque às vezes não é só o síndico, né, a responsabilidade não é só do síndico, mas é a responsabilidade do que a Assembleia vai aprovar, do que o presidente vai falar. Pô, estamos falando de uma pauta, não vou entrar numa outra pauta, ou não vou aprovar, vou mudar isso aqui. Não, cada um tem os seus cuidados. E aí eu até queria te perguntar sobre isso. Como que você orienta, né, numa assembleia virtual, o presidente da mesa, o secretário, para poder correr aquela assembleia da melhor maneira possível? Legal. A melhor maneira, Romulo, que eu sempre oriento, estabeleça as regras antes do início da assembleia. A assembleia está marcada para 7 da noite. Deu 5 para as 7, você já abre ali a câmera de todo mundo e você estabelece as regras. O síndico, antes de começar, pode falar: olha, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tem 10 tópicos, cada um vai ser discutido em 10 minutos. Tá? Tópico X, a gente vai falar de tal coisa, falar de tal coisa, falar de tal coisa. E quem quiser falar, vai levantar a mão virtual, vou explicar aqui como é que é, e vai ter 1 minuto para falar. E acabou 1 minuto, a gente vai cortar o áudio e vai passar para outra pessoa. Você estabeleceu essas regras e o presidente eleito ali exercendo, aplicando essas regras, a Assembleia funciona muito melhor e o próprio presidente fica muito mais seguro e não deixa sair do controle. Então, quando todo mundo tem as regras e o presidente está disposto a aplicar as regras, né, com firmeza também, a Assembleia flui muito melhor, e as coisas são decididas com tranquilidade. Então, eu já vi assembleias virtuais onde tudo correu na santa paz, o que é raro, né, numa Assembleia, você sabe, quando as regras estavam bem estabelecidas. E o presidente cumpriu aquelas regras. Você pode até fazer
uma coisa que é muito legal. Com essas regras. Pode colocar os likes. E, olha, pessoal, tá aqui a regra. Todo mundo está de acordo com essa regra? Todo mundo se compromete a cumprir essas regras? Se alguém falar mais do tempo adequado aqui, que a gente estabeleceu, estamos de acordo em cortar o áudio? Estamos. Ótimo. Então vamos seguir assim. Estabeleceu a regra, segue depois o presidente fica tranquilo, o secretário consegue anotar, tudo funciona, entendeu? Perfeito, perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta também, até que é um caso que você conta sempre nas suas palestras, eu adoro esse caso, né? Lá do cemitério. Cara, eu amo aquele caso. E, poxa, eu queria te perguntar, inclusive, nessa parte do síndico, da comunicação do síndico, de poder gerenciar não só o condomínio, mas nessa gerência da assembleia, né? Como que você pode falar sobre a responsabilidade do síndico em tratar, em comunicar esses casos, né? Ou essas etapas, para que não ocorram casos como esse, né? Que você sempre traz nas suas palestras, e outros que a gente tem visto aí que têm causado até perda de vidas, né? Perfeito. Ô, Romulo, eu vou contar o caso e eu vou te responder a pergunta. Um caso de um condomínio que a gente atende, que fica no Pechincha, aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Fica do lado do cemitério do Pechincha, um cemitério enorme, fica ali na divisa do condomínio. Tem um muro que divide o cemitério e o condomínio. E durante o ano de 2018, a gente teve uma época de chuvas muito fortes aqui no Rio de Janeiro. E com essa chuva, o que aconteceu? O muro do cemitério tinha um problema, não estava bem, não tinha uma drenagem adequada, e ele estava com um problema estrutural. Então começou a vazar água de dentro do cemitério, por baixo do muro, para o quintal do condomínio. Só que o que a água carregava? Resto de cadáver, resto de lápide, roupa de cadáver, pedaço de tumba e necrochorume, que é o líquido que o cadáver deixa escorrer, né, durante a decomposição. E isso, cara, tinha um risco grande de contaminar o lençol freático embaixo do condomínio, contaminar cisterna, caixa d'água. Fora que as pessoas saíam para o quintal do condomínio e tinha o quê? Tinha um resto de cadáver ali naquele quintal. Então, o que acontece? É o que eu falo, tudo acontece em condomínio, né? As coisas mais absurdas, mais esdrúxulas acontecem. E como você falou, aí é a sua pergunta, né? Como é que o síndico pode se preparar ou resolver essas coisas da melhor forma? Eu entendo que, primeiro, o síndico tem que ter uma transparência muito grande. Bom, essas coisas acontecem e às vezes são imprevisíveis. Como é que o síndico vai saber que vai percolar a água de dentro do cemitério para o quintal dele? Não tem como. Mas acontece, ele tem que, na hora, parar, estudar o caso, avisar todos os condôminos. Então, a ferramenta do comunicado é muito importante. Se você avisa na hora para todo mundo, pessoal, está acontecendo esse problema, já estou resolvendo dessa maneira aqui, ou então já estou procurando a resposta com tal fornecedor ou com tal assistente, e a gente vai resolver. Você tranquiliza todo mundo. Então, esse é o primeiro passo, tranquilizar todo mundo. O segundo passo é ter boa assessoria, né? O síndico que tem uma boa administradora, um bom jurídico, uma boa terceirização de mão de obra, cara, ele consegue resolver os problemas dele com mais tranquilidade. Imagina se esse condomínio não tivesse uma assessoria jurídica. Pô, o que eu faço? Está caindo o resto de cadáver no meu quintal. Eu notifico, eu bato lá na porta do cemitério e reclamo. Eu reclamo com a defesa do consumidor, né? O que eu vou fazer? Porque, assim, se ele não tivesse uma assessoria, seria muito mais complicado, né, dele tomar uma atitude. Então, ele estando bem guarnecido com fornecedores, cara, já é mais meio caminho andado também. E aí, ele tomar uma atitude rápida. Olha, comunicou todo mundo, entendeu com o fornecedor o que fazer, toma uma atitude. Notifica esse cemitério, notifica a pessoa que está causando problema, aplica a legislação, isso é uma coisa muito importante, Romulo. Muito síndico deixa os condôminos fazerem o que quiserem, infringirem a convenção, o regimento interno, e não criam disciplina no condomínio. Então, o que acontece? É que nem uma criança, né? Quando você estabelece a regra para a criança, ó, você não pode pegar esse brinquedo. A criança vai lá e pega, e você não faz nada, acaba que dali em
adiante, para ela, a regra nova é pode pegar o brinquedo, que não vai acontecer nada. E quando um dia esse pai for lá tentar impedir, a criança vai chorar, vai ficar revoltada. Poxa, mas você sempre deixou, entendeu? Isso é. Quando você deixa as pessoas descumprirem o regimento interno e a convenção e não aplica penalidade, não aplica advertência, não aplica multa, o condomínio sai do controle. Daqui a pouco as pessoas estão instalando o que quiserem na fachada, daqui a pouco as pessoas estão levando o cachorro para fazer xixi no corredor deles, não limpam e não fazem nada. Então, assim, sai do controle. E aí entendeu? Precisa se precaver, ele precisa fazer valer a legislação interna do condomínio. Isso é extremamente importante. Cara, é perfeito, perfeito. Doutor, nós estamos aproximando aqui de 1 hora já. Muito obrigado mais uma vez, né, pela live. Eu queria te fazer uma última pergunta, e aí a gente já vai direcionar para o final. Eu queria que você comentasse, a gente está falando tanto aqui de tecnologia, assembleia virtual, e como você vê realmente o futuro, tanto para a advocacia, né, condominialista, tanto para os próprios condomínios e os síndicos. Maravilha, Romulo. Bom, para mim o futuro está na profissionalização, né? Como eu falei, a gente tem que ter empresas cada vez mais sérias dentro desse mercado, ter empresas cada vez mais focadas na gestão. O condomínio tem uma contabilidade complexa, tem uma previsão orçamentária complexa e muita coisa acontece e às vezes cai uma fachada que ninguém estava prevendo ali. O condomínio tem que ter um dinheiro guardado para poder resolver aquele problema. Então, a gestão profissional dedicada e séria, eu acho que é o futuro dos condomínios. A tecnologia é o outro braço, dizer assim também. Você ter uma portaria eletrônica, você ter uma assembleia virtual, você ter, não sei, uma clausura ali com que o consegue falar com a pessoa, com um comunicador. Não sei, tem várias tecnologias que o condomínio pode usar para melhorar a vida do condomínio, para tornar a vida do condomínio mais segura, mais tranquila e valorizar o patrimônio. Quanto à advocacia, eu entendo que a advocacia condominial está se profissionalizando muito também. O que eu via muito eram advogados que o cara era criminalista, por exemplo. O cara nunca atendeu um na vida. E aí eu chego no condomínio e o cara tá fazendo assembleia, orientando tudo errado. Outro dia, agora, essa semana, saiu foi até divulgado no WhatsApp, uma matéria sobre um condomínio, acho que foi em Jacarepaguá, não, acho que foi aqui no Recreio, que foi um advogado falar na matéria para Record, dar uma entrevista. Ele foi falar quórum errado de convocação de assembleia de condomínio. Então, assim, tem mais lugar para essa falta de profissionalização, para essa falta de especialidade, né? Para especialização do advogado e de qualquer profissional na área condominial. Como o síndico profissional também, o advogado, o terceirizador, a administração. O caminho é o foco. O foco, a especialização. E com isso, cara, tenho certeza que os condomínios vão se valorizar muito, vão lanchar, vão ter empreendimentos cada vez maiores e vendidos a preço. Sim, exato. Eu vi também, eu fui em um evento, né, tava a apresentação de uma administradora, né, tava o CEO, né, diretor da administradora, ele foi dar uma informação básica, ele errou a informação, ele confundiu direito imobiliário com condominial, aí eu como não sou advogado, mas conheço os dois, né, eu percebi, não, isso não está certo, né? Não está certo. Aí depois que ele terminou a palestra, cheguei ele no canto, fui confirmar com ele, pô, tá assim, olha, eu acho que não tá. Aí ele depois, poxa, é mesmo, eu errei e tudo mais. Só que ele teve a hombridade, ele foi lá na frente e desfez o erro dele. Eu achei aquilo interessante, né? Uma pessoa, poxa, eu só errei na informação, mas o certo é isso, isso, isso. Poxa, eu achei, uma administradora que tem uma posição diferente, né? Uma pessoa de caráter, né? A gente vê o caráter nas pessoas disso. Mas foi uma informação básica errada.
mas que ele pôde consertar, porque também teve o papel de alguém chegar no canto e comunicar a ele, né? Isso é o papel, isso a gente vê para o síndico também. O síndico às vezes não acerta tudo, ele erra, mas ele tem um corpo, uma assessoria jurídica, uma assessoria de uma administradora, uma assessoria pessoal também, que, olha só, que isso aqui está errado, você pontuou algo fora do eixo, não está certo isso, e conserta, né? Conserta aquela informação, porque você vai sair muito bem, né? Você vai até mostrar muito mais do que aquela informação que ele tinha, né? Perfeito, perfeito. Acho que esse é o caminho, acho que esse é o futuro dos condomínios, com certeza absoluta. Poxa, doutor Pedro, muito obrigado mesmo. Nossa live demorou um pouquinho, mas saiu. Muito obrigado. Quero te agradecer mesmo de coração. Você sempre esteve junto, sempre elogia, pontua, ajuda, orienta, e muito obrigado de coração, não só pela sua entrega profissional, mas pela amizade que você entrega, tá? Muito obrigado mesmo. Quero deixar aqui o espaço aberto para suas considerações finais e, de coração, muito obrigado. Imagina, Romulo. Olha, eu que te agradeço imensamente pelo convite dessa live. Que bom que saiu, que a gente conseguiu fazer. Foi um prazer enorme estar aqui, adorei. Tá? Obrigado a todo mundo que participou também, a todo mundo que veio aqui prestigiar a live. E, Romulo, te parabenizar pelo teu trabalho sensacional, muito legal. E você está fazendo um trabalho muito importante para o nosso setor, que é o de agregar bons fornecedores, dar voz a bons fornecedores, de realmente mostrar para o mundo como é que é o mundo dos condomínios. Então, obrigado mesmo pelo teu convite. Conta sempre comigo e a gente vai se ver em breve. Vamos sim. Vamos sim. Obrigado, meu amigo. O próximo evento a gente vai estar junto, é o CL Solution da Klenia. Sim. Eu vou estar lá, né? Eu estou fazendo marketing para ela, né? O Instagram lá, eu estou dando uma mexida, vou estar lá. Você vai palestrar. Então já fica aí o convite para todo mundo poder acompanhar a palestra do Dr. Pedro na CL Solution, dia 25 de agosto, né? Lá no Lead Américas. E obrigado, meu amigo, mais uma vez. Eu te agradeço, Romulo. Um abraço grande, amigo. Muito obrigado aí. Abraço, gente. Obrigado a todo mundo. Tamo junto. Tchau, tchau.